Dizem que existem duas decisões muito importantes que nós tomamos ao longo da nossa vida. A primeira delas é com quem nós passaremos a eternidade. E essa decisão eu tomei quando eu tinha 9 anos de idade, uma criança. Eu aceitei a Jesus no ministério infantil. Então, vocês, papais e mamães, que trazem suas crianças, que deixam lá na salinha, olha, esse momento é tão precioso, porque quem sabe daqui a alguns anos são seus filhos aqui, no púlpito, falando da palavra do Senhor. E então eu renasci. Meu nome, Renata, significa renascida, nascida de novo. E aí eu tomei essa decisão, a melhor da minha vida, há 28 anos. E a segunda decisão mais importante é aquela que a gente escolhe a pessoa com quem nós vamos passar os nossos dias aqui na Terra. E essa eu também tomei há 13 anos, me casando com o japonês mais lindo do meu universo, que é o Eduardo. Nós somos os pais da Elise e da Rebeca. Somos pastores aqui, fazemos parte do presbitério de governo local da igreja, do PGL. Então, estou me apresentando para quem não me conhecia, muito prazer. Amém? Queridos, eu vou compartilhar com vocês uma palavra muito conhecida, que inclusive vocês já até cantaram aqui hoje, com muito poder, com muita fé, que está em Abacuque 3, 17 e 19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja o fruto na vide, e o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco. Nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Fala comigo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, eu quero orar com você. Pai, aqui está o teu povo, a tua igreja, reunida em teu nome, para te adorar, para engrandecer o Senhor, para dizer que nós te amamos e que nós queremos viver uma vida totalmente rendida aos teus pés. Que esses corações que estão aqui, Paizinho, sejam terra boa, para receber essa palavra, para receber a tua verdade, que é viva, que é eficaz, que gera transformação, que gera nova história. Que aqui, Paizinho Santo, pessoas que chegaram, saiam com uma nova realidade, em nome de Jesus. Nós declaramos que te amamos e te adoramos, e clamamos a ti, que faça em nós o teu querer nessa noite. Eu sei que o Senhor trouxe cada pessoa aqui, porque o Senhor queria fazer algo especial nesses corações. E eu já te agradeço pelo que o Senhor vai fazer, em nome de Jesus. Irmãos, eu preciso agora que vocês me ajudem aqui, com a imaginação santa de vocês, para a gente criar um cenário hipotético, ok? Eu vou falar e você vai imaginar aí, certo? Então, vocês vão imaginar que estão vivendo num país em que está acontecendo uma grande crise política. As autoridades, elas estão envolvidas em algumas corrupções, o povo está cansado, está desacreditado, não confia mais nos governantes. Quando chega as eleições, ele pensa assim, eu nem sei em quem que eu vou votar, porque eu não confio em ninguém. Imagina um país em que o desemprego aumentou, que pequenos e grandes produtores e comerciantes andam desanimados com a realidade. A economia está em colapso. Dinheiro já não está suficiente para pagar as contas. E a violência, essa está crescente. Cada vez que você olha a televisão, olha no celular, vê as informações, são notícias de guerra, de morte, de destruição. Imagina um tempo em que as pessoas boas parece que sofrem, que levam prejuízo, enquanto as que agem com maldade parecem prosperar. E a sensação é de que muitas vezes a injustiça e a impunidade imperam. Vocês conseguiram imaginar uma realidade assim? Então agora é possível que vocês entendam o contexto em que esse livro, o Abacuque, foi escrito. Há 2.600 anos atrás, esse profeta vivia num tempo de crise, grave crise nacional, caos moral. E até eu achei interessante que eu li assim, o pastor Hernandes Dias Lopes comentando sobre o livro de Abacuque, ele disse que é assustadoramente atual. Concordam? Então, essa realidade que ele vivia
tem muito a ver com o que nós estamos vivendo hoje. Abacuque, ele era um homem justo, ele era temente a Deus, mas quando ele olhava ao seu redor e ele via o seu país, Judá, mergulhado em corrupção, mergulhado em violência, e via o povo de Deus naquela decadência espiritual, ele ficava arrasado. Ele estava vivendo uma crise de fé, porque ele orava e ele tinha a sensação, gente, que Deus não estava respondendo ele. Tinha a sensação de que Deus estava em silêncio. E eu não sei, irmão, irmã, como você chegou aqui hoje, qual tem sido a sua crise, seu deserto, aí, sua luta, mas eu quero te falar que assim como Abacuque teve uma nova realidade e terminou com aquele texto falando que todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação, você vai sair daqui hoje com uma nova realidade. Amém? Eu não sei qual é a sua crise. Se ela é financeira, se ela é emocional, se você está desanimado, está com medo, mas essa palavra é para você. E essa palavra vai gerar realmente vida no seu coração, em nome de Jesus. Abacuque, ele começa falando assim, até quando, Senhor, eu vou passar por essa situação? Mas ele termina falando, todavia eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação. E aí nós vamos aprender então com esse profeta, com a sua jornada, como foi que ele saiu desse lugar, para experimentar um estado de alegria sobrenatural. E é esse o tema que eu vou compartilhar com vocês hoje. Como experimentar a alegria sobrenatural? Quem deseja não apenas experimentar, mas viver nesse estado de alegria sobrenatural. Amém. Queridos, e foram 3 mudanças que ele praticou e que eu vou te passar aqui de uma forma extremamente prática, tá? Para você sair daquela porta ali e já aplicar isso para ver esse resultado na sua vida. A primeira mudança que aconteceu ali no contexto desse profeta, ele mudou de postura. Postura. Não é essa postura aqui não, gente. Ele mudou de postura da inquietação para a rendição. Grita aí comigo. Da inquietação para a rendição. Ele que começou com o coração aflito, ele terminou rendido ao Senhor. E eu tenho certeza que é assim que cada um de nós, cada um de vocês vão sair daqui hoje. No capítulo 1 do livro, no verso 2 e 3, a oração de Abacuque foi a seguinte: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Gente, isso aqui é uma oração de alguém que está com o coração agitado, não é? Perturbado. Ele estava assim, gente, muito angustiado pelo que ele estava vivendo, pela violência, pela corrupção, por esse caos, por ver que os cristãos ali, o povo de Deus, estava negociando os princípios mais básicos da sua fé. E talvez, irmãos, você esteja sentindo um pouco assim de angústia por algum motivo. O motivo de Abacuque era esse, eu não sei qual é o seu. Mas quando eu penso assim nesse turbilhão de emoções, e quando eu olho para os dias que nós estamos vivendo hoje, para esse tempo, eu vejo que existem alguns agravantes que a gente precisa falar sobre eles. Nós somos, queridos, a geração mais conectada da história. E ao mesmo tempo a mais inquieta, mais ansiosa, mais sobrecarregada emocionalmente. Tem um estudo de 2024 que fala o seguinte, que 68% dos brasileiros afirmam se sentir ansiosos. Talvez alguns se sentem ansiosos, mas não afirmam isso. Então, esse número pode ser ainda maior. A gente nunca teve tanto acesso à informação, mas também tão pouca capacidade de ficar em silêncio, de nos aquietar, de nos acalmar. E, gente, eu creio que isso, essa agitação toda do nosso coração, das nossas emoções, elas têm nos impedido de buscar ao Senhor em rendição. Elas afetam essa nossa capacidade de estar inteiros diante do Senhor, sabe?
Vocês já perceberam que a gente está tão inquieto que quando está esperando ali o elevador, a gente não se aguenta, a gente está no celular. Celular, fica apertando, né, Flávio? E aí fica olhando no celular. Aí o computador, ó, o elevador chega, a gente entra, sobe, às vezes tem 3 pessoas, do jeito que você entrou, você continua olhando o celular. Ou então, você está lá no trânsito, o semáforo fecha, aí você pega o celular rapidinho, só para responder uma mensagem, porque, afinal de contas, a gente está muito agitado, a gente está muito conectado. Aí, daqui a pouco, você leva uma buzina, porque o semáforo abriu e você está ali parado. Tenho certeza que nunca aconteceu isso com ninguém aqui. Acontece em outros lugares, em outras pessoas. Mas, queridos, esse é o ponto. A gente está tão agitado e conectado que isso está atribulando a nossa mente. Isso tem nos angustiado de uma forma terrível. A gente dorme com o celular ali do lado da cabeceira. Aí, quando ele desperta, você pega, já vê as notificações e já acorda com aquela... Meu Deus do céu, isso tem nos adoecido, gente. Infelizmente, isso tem nos adoecido. E esse é o ritmo que o mundo tem colocado sobre nós. E nós temos aceitado, a gente tem entrado nisso. E tem ficado com uma mente hiperativa, com esse excesso de estímulo. Estímulo por todos os lados. Aí a gente sente aquela sensação de insuficiência. Nunca nós somos o bastante, porque sempre tem alguém fazendo mais que a gente. Aquela incapacidade de ouvir a voz de Deus, de ouvir a nossa voz também, de ouvir o que o Espírito Santo está falando no nosso coração. E aí também a gente tem tido dificuldade de esperar por resposta. Me fala aí, quando você tem uma dúvida, o que você faz? Sobre qualquer coisa. O que você faz quando tem uma dúvida, irmão? GPT. Vai para o GPT, vai para o Gemini, vai para o Google, mas você não fica com aquela dúvida, não. Você fala, com essa eu não durmo. Eu vou saber o que é. Gente, aí a gente quer que com Deus seja assim. A gente chega cheio de dedo, cheio de... Por que isso está acontecendo? Por que está assim? Quando é que isso vai mudar? A gente quer saber o como, o porquê, o quando. E é essa geração aí, inquieta, e que só falta colocar o dedo na cara de Deus e falar, por que, Senhor? O Senhor está permitindo que isso aconteça comigo? Irmão, eu quero te falar que hoje o Senhor está te chamando. Sabe para quê? Para você parar e se aquietar. Assim como está lá em Salmo 46, 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Fala para o irmão que está do seu lado assim, te aquieta. Te acalma. Abacuque, ele começou inquieto, agitado, cheio de questionamento, mas ele foi para o lugar certo. Ele foi para o lugar certo. Ele foi para os pés do Senhor com muita sinceridade. Ele foi rasgar o seu coração diante do Pai. E à medida que ele orava, algo foi mudando dentro dele. A perspectiva que ele tinha da situação foi mudando dentro dele. A situação não mudou. Mas ele começou a mudar como ele estava enxergando. E a gente vê isso lá em Abacuque 2:1, que diz, ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que ele me dirá e que resposta terei à minha queixa. Isso aqui fala de um lugar que ele foi. Ele foi para esse lugar de oração. Ele não foi reclamar para as pessoas. Ele não foi ficar falando para o outro assim, você já viu como é que a coisa está preta? Como é que a coisa está ruim? Como é que a situação está difícil? Não. Ele foi falar para o Senhor. E nesse lugar, a sua visão foi ajustada. Foi lá no secreto, queridos, lá no secreto, que essa crise que a gente viu que ele estava passando foi transformada em revelação. E foi lá que o coração dele se acalmou. Foi ali que o coração dele se acalmou. Queridos, você tem que procurar o lugar certo para acalmar seu coração. E é no lugar de rendição. Sabe o que significa rendição? Render-se é não apresentar resistência. Certo? Então, quando você está lá cheio de questionamentos, cheio de perguntas, você está resistindo. Mas quando você se rende e fala, Senhor, eu estou aqui, o que o Senhor me falar, eu vou fazer, eu vou esperar no Senhor, eu vou ficar nesse lugar de sentinela, até que o Senhor me dê uma posição. É nesse lugar que seu coração vai se acalmar.
Amém, queridos? Se você chegou aqui com a mente atribulada, o Senhor está te chamando. Vem orar. Charles Spurgeon, ele diz que a quietude diante de Deus é a prova de uma fé madura. Quando a gente sai desse lugar de agitação, rasga o nosso coração diante do Senhor, nos aquieta, a gente consegue ouvir a sua voz, contemplar a sua face, e aí um milagre sobrenatural começa a acontecer dentro de nós. Mateus 6,6 diz, mas quando você orar, vai para o seu quarto, fecha a porta e ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que está em secreto te recompensará. Você está angustiado, irmão? Vai se acalmar no secreto. Você tem que sair para orar, para apresentar diante dele. Mas só um detalhe prático, muito prático aqui. Não, Renata, eu já oro, eu oro, eu falo com Deus. Eu estou falando com Deus o tempo todo. Tá bom, agora eu quero te dar uma orientação aqui. Quando você for para esse lugar secreto, deixa o seu celular longe. Vai para o lugar secreto sem ele. A ciência mostra, gente, que só a presença do smartphone perto de você, ela já drena a sua atenção, sabia? E não só na hora do secreto, tá, irmão? É na hora que você senta para comer com seus filhos, na hora que você vai conversar com a sua esposa, quando você tem que ter uma conversa importante, tira o telefone de cena, ele tem roubado a nossa atenção. A gente está pela metade nos lugares, porque a gente está sempre assim, um olho aqui, um olho ali, pensando o que está acontecendo ali atrás. Fizeram um experimento, queridos, com 2 grupos. Um grupo que tinha um desafio para cumprir, e esse grupo ficou com o telefone desligado, mas estava ali, no modo avião, mas estava no mesmo ambiente. E um segundo grupo, que o celular não estava no ambiente. Gente, foi impressionante o resultado, porque esse grupo, que estava com o telefone no ambiente, eles tiveram um menor desempenho cognitivo. Porque, gente, só porque o fato do celular estar ali, aquilo dividia a atenção deles. Eles tinham que fazer uma força para pensar assim, não posso pegar, não é hora de mexer, não posso ver o que está acontecendo no meu celular. Entendeu? O nome disso tem um efeito brain drain. Fala aí para a pessoa que está do seu lado, vamos ver como é que está o inglês. Brain drain. Amém, queridos. Significa dreno cerebral cognitivo. Então, queridos, o teu celular por perto, ele drena a nossa capacidade mental, a nossa atenção, a nossa memória, o nosso foco, o nosso raciocínio, o foco, raciocínio, enfim, a nossa clareza. Então, com o Senhor, às vezes, a gente vai nesse lugar de agitação e a gente precisa se render. E aí tem um abençoado de um negócio que você quer orar e quer responder o WhatsApp ao mesmo tempo. E você acha que alguma coisa vai acontecer, irmão, eu tenho que te falar. Amém? É com muito amor e carinho que eu estou falando, tá bom? Mas quando você for orar agora, você vai lembrar de mim. Você vai deixar o telefone longe. Eu fiz esse teste, queridos, e olha, realmente, como muda. Eu quero te desafiar hoje a fazer como Maria, escolher a boa parte. Quando estava lá, Marta e Maria, e aí a Marta lá, Senhor, olha só, a Maria está aí nos teus pés, e eu estou aqui fazendo tudo para te receber. Foi reclamar com Jesus. Jesus falou assim, Marta, Marta. Fala seu nome aí 2 vezes. Você está preocupado e inquieto com muitas coisas. Quais são as muitas coisas que você está preocupado e inquieto? Meu querido, todavia só uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. A boa parte é ficar focado ali, ouvindo Jesus, sem nenhuma distração. Amém? Amém, queridos? Qual é a primeira mudança? Mudar de postura, da inquietação para um lugar de rendição. Amém? Segundo ponto, queridos, Abacuque, ele mudou de perspectiva, da circunstância para a promessa. No capítulo 2, Deus responde a Abacuque assim, o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler até mesmo quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Aí eu quero para ele escrever isso aqui.
Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Fala comigo assim, o justo viverá pela fé. Queridos, Abacuque queria uma explicação, mas Deus lhe deu uma revelação. E essa revelação aqui sustentou ele mais do que qualquer resposta humana, lógica, poderia sustentar. Você está precisando de uma resposta? Vai buscar o Senhor em oração. Talvez Ele vai te dar uma visão, Ele vai te dar uma palavra, Ele vai te dar uma promessa. E é isso que eu quero te desafiar a fazer hoje. Essa resposta é como se o Senhor dissesse assim, meu filho, para de tentar entender tudo. Você não precisa ter todas as respostas que você quer. Você só precisa confiar em quem as tem. Porque o meu justo, ele viverá pela fé. Ele viverá pela fé, não pelo que ele está vendo, não pela circunstância, não pelo certo, ele viverá pela fé. E às vezes a gente quer ter a resposta para tudo, principalmente as pessoas mais controladoras, mais dominantes, e elas querem porque querem saber de tudo. Eita, é esse que Deus gosta de quebrar ali, para poder falar, dependa de mim. Você tem que viver pela fé. Esse versículo, inclusive, meus irmãos, essa citação foi a base da reforma protestante, que aconteceu no século XVI, 2000 anos depois dessa fala, desse trecho. Essa daqui é a base da nossa doutrina da justificação pela fé. Nós somos salvos pela nossa fé, não é por obras, para que ninguém se glorie. Se você pensa que por você ser bonzinho, está chegando o final de ano, você dá um monte de cesta básica, você não faz mal a ninguém, você pensa que isso basta para você entrar no céu, eu tenho que te falar que não. É pela fé, não é pelo que você faz, é pelo que Deus já fez por você, através do seu Filho Jesus, quando permitiu que ele fosse crucificado ali pelo meu e pelo seu pecado. Então, queridos, olha só, o Senhor, Ele quer realmente nos convidar para buscar a sua palavra. Lembram ali aqueles discípulos na estrada de Emaús, eles estavam andando tristes porque Jesus tinha sido crucificado. Então, a esperança deles para eles tinha acabado ali, né? Estavam tristes, desanimados, dois. Aí Jesus ressurreto vem ao lado deles e começa a falar o quê? A palavra. Ele começou a falar a palavra, começou a lembrar o que os profetas falavam. Claro que eles não reconheceram Jesus ali, mas aí depois o Senhor abriu os olhos deles, Jesus sumiu. Mas sabe o que um comentou com o outro? Lá em Lucas 24, 32, ele falou assim, não ardia seu coração enquanto ele nos falava no caminho e explicava as Escrituras? Irmão, talvez essa ansiedade, essa depressão, esse medo, ela vai se ajustar com um remedinho, ela vai melhorar um pouco com a terapia, isso é importante, você tem que buscar, mas aquecer seu coração, trazer de volta, queridos, incendiar, essa alegria por viver, é só Jesus, e é só a palavra dele que vai aquecer o seu coração, é só a palavra que é capaz de fazer isso no seu interior, irmão. Então, você tem que sair desse lugar de olhar para a circunstância, para olhar para a promessa. O que o Senhor está falando a respeito do seu problema? Quando você para olhar o que Jesus está falando, o que a palavra está falando, que é a nossa espada, você vai triunfar, porque você vai conseguir mudar exatamente essa perspectiva. Amém? E eu tenho que te falar, queridos, a vida do crente, ela tem desafios. A porta ela é estreita, você vai passar por lutas, inclusive é uma promessa. João 16, 33, o próprio Cristo falou o quê? Uma promessa para você, nesse mundo tereis aflições. Gostou da promessa? Não, vira essa boca para lá. Nesse mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, nós já sabemos o final, em Cristo nós somos mais que vencedores, mas a gente vai passar por tribulação, e aí o nosso olhar não pode estar nela, não pode estar nessa circunstância, a gente tem que olhar para o autor e consumador da nossa fé, para aquilo que ele está nos falando, mas o problema é que o crente não sabe o que ele está falando, porque não está lendo a Bíblia, porque acha que uma vez no domingo, ou ouvir uma palavra lá de alguém vai alimentar a sua fé. Vocês escutam aqui, domingo após domingo, vai ler sua Bíblia.
Você precisa sair desse lugar de agito, de inquietação, para mergulhar naquilo que o Senhor está falando para você. E o que é mais legal é porque ela vem personalizada. Às vezes você lê ali uma coisa, fala contigo e fala totalmente diferente com outro irmão. Deus é tão perfeito, gente, porque Ele fala com a gente de forma muito personalizada. Amém? Renata, eu estou passando por lutas, eu estou passando por aflições, e é isso mesmo, irmão. Vai acontecer, mas a vitória é certa. Lá em 1 Pedro 1, 6, 7, fala o seguinte: nisso vocês exultam, exultar é se alegrar, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. É a sua e essa provação que você está passando. Assim acontece para quê? Para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa que o ouro que perece, mesmo que refinada pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, em glória e honra quando Jesus for revelado. Amém? Se você está passando por uma crise como Abacuque, procure uma palavra. Quando Abacuque olhou para a circunstância, ele viu o problema. Mas quando ele olhou para essa promessa que Deus deu para ele viu sobre a perspectiva de Deus. E aí o seu coração mudou. A disposição do seu coração mudou. Amém? E aí foi possível que Abacuque experimentasse aquela alegria sobrenatural que ele fala no final do texto. Irmão, tem alguém doente? Se você está doente, eu quero te falar, declare Isaías 53, 4, 5. O Senhor tem uma palavra para cada dor e cada problema que a gente passa. Ah, Renata, eu estou doente, eu estou passando eu tenho um diagnóstico. Então, declare isso. O que diz Isaías 53, 4, 5? Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele tomou sobre si a sua enfermidade. Ele levou sobre Ele a sua dor. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que hoje traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras você já foi curado. Você já foi sarado. O médico te fala o diagnóstico e você fala para ele: doutor, o senhor conhece Isaías 53? É isso aqui, ó, eu vou declarar, é isso. Ou então você fala: não, Renata, minha crise lá está financeira, estou com um problema financeiro. Então declara Filipenses 4,19. O meu Deus suprirá todas as minhas necessidades segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Para cada problema vão ter muitas promessas para você, mas você precisa fixar o seu olhar nela. Não, Renata, eu estou preocupada com os meus filhos. Seja os filhos que eu já tenho, eu estou preocupada em ter filho, afinal de contas, esse mundo está uma loucura. Querido, Deuteronômio 28:4 fala: bendito é o fruto do seu ventre. Declara isso. Ou então Salmo 112 diz: bem-aventurado o homem que teme o Senhor. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. Amém? É isso que você tem que declarar. Sabe, o que está te trazendo angústia não é a situação do país? Então fala lá Salmo 51. 1.000 cairão ao meu lado, 10.000 cairão à minha direita, mas eu não serei atingido. Tem uma promessa para você na área difícil que você está passando. Você está ansioso, você está preocupado, você está com medo. Gente, minha família ainda não se converte, crê no Senhor, e tu e tua casa servirão, né, ao Senhor, amém? Então, para tudo, faz o seguinte: pega seu chat GPT, pega lá seu Google, pega o que você usa, converte ele, coloca sua dor lá e fala: me traga uma lista de promessas. Aí você imprime, você cola no guarda-roupa, cola no espelho, cola num lugar que você vai ficar vendo. Faz isso essa semana. E você fica declarando aquilo. E declara, e declara, e declara. Eu tenho certeza, irmão. Eu não vou te falar que a circunstância vai mudar imediatamente, mas o seu coração vai mudar. E a sua resposta diante disso vai mudar. Você vai tirar o seu olhar da circunstância e vai olhar para a promessa. Porque é ela que vai te dar esperança. É só a palavra do Senhor. Amém, queridos? Eita, glória. Deixa eu tomar uma água aqui. Aleluia. Se é para Jesus, pode ser mais forte, irmão. Quando Abacuque olhou para o futuro, ele viu Judá em ruínas. Mas quando ele olhou para o alto e viu a promessa e viu o Senhor, os seus medos desapareceram.
Quando você olhar para o alto e olhar para o Senhor, querido, não importa a circunstância, o Senhor vai te dar uma unção nova, uma coragem, uma ousadia, uma ideia sobrenatural que vai te fazer sair dessa situação. Amém? Então, queridos, toda vez que a gente resolver ir para esse lugar de oração, é o kit crente, é oração, palavra e adoração. Toda vez que você fizer isso, irmão, você vai ver que realmente você vai encontrar um alívio para a sua alma. Abacuque viu o caos, ele viu o caos, mas ele ouviu Deus dizer que o meu justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. O Senhor está te convidando hoje para tirar o olho do problema e olhar para ele. Amém? Então, me ajuda a lembrar aí as duas mudanças que Abacuque fez. Qual foi a primeira? Postura. Da inquietação para a rendição. Segunda mudança, perspectiva. Da circunstância para a promessa. Olhar na promessa, olhar naquilo que o Senhor me falou. Não tira o olho, igual Pedro, querido. Quando Pedro, ele viu Jesus e ele foi muito ousado e corajoso. E aí ele falou, eu quero ter com o Senhor. Ele andou sobre as águas. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava andando sobre as águas. Olha que extraordinário. Na hora que ele desviou o foco, que ele viu a tempestade, ele começou a afundar. Amém? Não desvie os seus olhos. E o terceiro ponto para a gente orar. Outra atitude que ele teve, ele mudou de atitude. Outra mudança. Da dúvida para a adoração. Aquele homem que começa tão deprimido, até quando, Senhor, naquela situação toda, cheio de dúvida, angustiado, até mesmo duvidando talvez da justiça de Deus, por que ele estava tardando? Ele termina, queridos, com essa alegre confiança na provisão e no poder sustentador do Senhor. Ainda que a figueira não floresça, todavia, ainda que nada do que eu quero aconteça, ainda que não mude a situação, ainda que essa porta não abra, ainda que essa pessoa não mude, ainda que aquilo que eu quero tanto não aconteça, todavia, eu me alegrarei no Senhor. Que contraste do início para o final dessa história. Porque Abacuque entendeu que essa presença do Senhor, que a palavra dele, que a promessa dele é mais importante do que qualquer colheita. Se Deus fizer, Ele é Deus, Ele é soberano. Se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo Deus soberano, digno de toda honra, digno da nossa adoração. E a adoração é reconhecer isso. É reconhecer o soberania de Deus nas nossas vidas. Nem sempre vai ser do jeito que a gente quer, mas o jeito dele é o melhor. Então, independente de você entender ou não, você tem que adorar. É passando pela prova e dando glória a Deus, igual o irmão Lázaro canta. Amém, queridos? Olha, eu acredito muito, muito mesmo, que quando a gente dá uma resposta numa situação difícil, algo tão sobrenatural acontece. E quando eu estava preparando essa palavra, eu lembrei de uma situação da minha adolescência. E quando eu olhei para essa situação, deu aquele estalo assim, ó, olha só o que aconteceu. Quando eu tinha 17 anos, eu estava me preparando para mudar de Palmas. Então, eu ia para Goiânia. Era um tempo assim que todas as minhas amigas estavam indo embora para Goiânia para fazer cursinho, né, pré-vestibular e tal, porque lá o cursinho era bom, era melhor. E aí a gente se preparou toda. A célula era lá na casa da tia Kátia. Nesse tempo eu liderava uma célula lá. E aí meu pai foi, a gente organizou tudo para eu me mudar. Fizeram despedida para mim, os jovens, a célula, chorei. A mala estava pronta, estava tudo arrumado. Aí, gente, na semana de eu ir embora, meu pai me chama. Ele falou, filha, ele não é crente, não era crente na época. Depois ele aceitou Jesus. Tio Jacques, que foi lá com ele, né, tia Grace? E aí, ele falou, filha, eu não estou sentindo de você ir embora. Porque depois que você sair por aquela porta, eu sei que você nunca mais vai voltar. Gente do céu, eu já estava com tudo pronto. Imagina a expectativa de um adolescente de 17 anos que ia mudar, que ia para outra cidade e tal. Meu Deus, já tinha tido até a despedida. E aí eu fui para o meu quarto, gente, eu chorava copiosamente. Como se fosse, ai, minha vida acabou. Não, mas eu tive uma atitude ali que foi do Espírito Santo, eu tenho certeza que não veio de mim. Mas eu me ajoelhei e eu comecei a agradecer, chorando. Senhor, obrigada pela vida do meu pai, que é autoridade. Eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Eu quero obedecer e eu quero ficar feliz com isso, mesmo com essa situação, mesmo.
E eu orei, eu fiz uma oração, fiquei triste, né, nos dias que se seguiram assim. O povo, não foi embora? O que aconteceu? E aí, quando eu estava preparando essa palavra, eu fiquei pensando assim, gente, imagina se eu tivesse ido. Talvez lá eu teria me desviado, lá eu não teria conhecido meu marido, eu não sei o que teria acontecido. Talvez nem aqui eu estava, não é mesmo? Mas quando a gente confia, e aqui se tiverem jovens, adolescentes, confiem nos seus pais. O que eles falarem para você fazer, faça. Eles são autoridade sobre a sua vida. E faça com alegria, porque o Senhor vai te honrar. Eu olho para trás e eu vejo que o Senhor me honrou. Eu vejo que tantas coisas maravilhosas o Senhor fez na minha vida, né? Então, quando nós damos uma resposta inesperada, no meio do caos, gente, eu creio que o Senhor olha lá do trono dele e fala, minha filha, é sério que você está me adorando? Eu não aguento. Ele vem em seu favor, ele faz algo por você, sabe? Porque é fácil a gente adorar quando está tudo lindo, não é? Agora, quando a gente está passando pela aflição, pela situação difícil, que a gente vai passar, porque Jesus nos falou isso, aí é que eu creio que prova ali realmente o nosso coração. Então, a gente sair, mudar essa atitude de dúvida para adoração, porque adorar, gente, é como se você estivesse falando assim, Senhor, eu confio no que é melhor, no que o Senhor está direcionando para mim, e estou agradecendo por isso. Gente, o povo de Deus, quando eles estavam lá no deserto, eles ficaram 40 anos no deserto, num caminho que era para durar 11 dias. E eu creio que muito desse tempo foi por conta da resposta que eles estavam dando. E aí, quando Deus ministrou assim comigo, que a resposta que você dá no meio da crise, no meio do deserto, no meio do caos, determina quanto tempo você vai ficar lá. Talvez você está dando a resposta errada há muitos anos e não sai do lugar. Tem gente que repete os mesmos problemas há anos. Querido, escuta. Se você tem um problema recorrente ou há muitos anos, talvez você precisa mudar a sua resposta. Amém? Eu estou falando com muito amor e carinho. Oh, meu Deus, é uma palavra de alegria. Mas eu creio, queridos, que isso é para gerar realmente uma crise no seu coração, para você mudar de atitude. Sabe? Jó, quando ele estava passando por um momento que ele perdeu tudo, foi caos geral. O que ele falou? Lá em Jó 1. Então se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. E disse, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor Deus deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Você saiu nu, você vai voltar nu, não leva nada. Entendeu, irmãos? Independente do que aconteça, bendito seja o nome do Senhor. Isso é muito poderoso. Paulo e Silas lá na prisão, perto da meia-noite, Paulo e Silas estavam o quê? Orando. Eles estavam presos por anunciarem o evangelho, estavam ali orando, adorando, cantando o hino. O que aconteceu? Um terremoto que quebrou tudo. Gente, talvez você esteja na meia-noite. Meia-noite diz que é o lugar mais escuro do dia. E o texto faz questão de colocar que foi à meia-noite. Talvez você está na meia-noite aí da sua crise. Mas, meu irmão, eu quero te desafiar a se levantar e a adorar. E dar uma resposta de alegria, de adoração. Todavia eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Queridos, qual tem sido a sua resposta? Qual tem sido a sua resposta? Dê uma resposta para o Senhor e veja a sua situação mudar. Talvez não a circunstância, mas o seu coração, ele vai mudar. Amém, queridos? E eu quero fechar com um ponto muito importante. Como que foi essa adoração de Abacuque? Isso aqui me chamou muita atenção quando eu estava estudando esse texto, porque lá em Abacuque 3,18, nessa parte que ele fala, todavia me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O verbo aqui, são dois verbos, né? Alegrarei e exultarei. No hebraico é o agilá. Fala aí comigo. Hebraico, agilá e alosar. O que significa o agilá? Regozijar-se, rodopiar, dançar de alegria. Não era uma alegria assim,
estou feliz, todavia me alegrarei. Não, querido. Era uma alegria intensa, era um manifestar de júbilo com o corpo. É um nível de alegria que explode, que vem para fora, como quem não consegue se conter. E o fato, gente, dele repetir 2 vezes esse verbo, porque um só já ia expressar isso, ele repete 2 vezes, é para mostrar que essa alegria de Abacuque era intencional, era profética, era uma alegria escandalosa, era como se ele estivesse dançando sobre as cinzas. Uau, que nível de adoração. Temos aí a imagem do profeta dançando sobre as cinzas. E nós brasileiros, a gente é um povo conhecido como um povo assim, caloroso, não é? Povo caloroso, a gente, quando encontra um amigo na rua, dá aquele abraço. Às vezes, no almoço de domingo, não sei como é que é lá na sua casa, mas tem casa que parece que o povo está brigando. Mas não, eles só estão conversando mesmo. É porque é um povo que fala alto, animado, agitado. Quando o time faz gol, quem é que gosta aí de futebol? Rapaz, tem uns que dá um grito, que é uma energia, uma explosão. Não, Renata, eu não gosto de futebol. Mas quando seu filho está lá apresentando, eu sei, mãe, que você fica igual uma... Eu fico. Ai, linda, não sei o quê. Eu fico naquela emoção toda. Né? Aquilo que te gera essa emoção, eu sei que tem alguma coisa que te faz explodir de alegria, porque nós temos muito disso. Aí sabe o que acontece, queridos? Às vezes a gente vem para o culto e é um paradão. Na hora de adorar o Senhor, né? A gente vai... Amém. Quantos estão felizes com Jesus? Eu. Não, querida, é essa alegria que explode, que se manifesta. Sabe, essa alegria pela fé é para confundir o inimigo. Entendeu? Ele olha assim e fala, meu Deus, mas tanta coisa que eu estou pondo, tanta trava na vida dessa pessoa e ela está aí nessa alegria toda. O que está acontecendo? Sabe, é dar um grito para o mundo espiritual. A minha alegria, ela está em Cristo, ela é ultra circunstancial. É a despeito do que eu vejo, é a despeito do que acontece, é a despeito do que a gente vê aqui na nossa nação. Gente, ela é além porque ela está em Cristo. Amém, queridos? Então, a gente tem que andar sorrindo, sorrindo. Tem uma discípula minha que um dia ela falou assim, que o marido dela falava assim, meu Deus, mas esse povo, eu vou nessa igreja, esse povo só é rindo o tempo todo. É uma felicidade, é uma alegria. É assim que tem que ser. A gente tem que ser conhecido como o povo mais feliz da terra. Amém? E essa alegria que vem para fora. Adoro a Val. A Val, ela é toda, né, alegre, toda assim, enérgica. Tem que ser assim, querido. Porque a gente é assim com outras coisas. Por que a gente não vai ser assim na casa do Senhor? Amém? É aquela alegria, ó, que vem para fora mesmo, com muita dança. Quando for no louvor, a gente se expressa, não tem problema não, pode dançar. O povo no mundo lá fica em pé nas filas, passa a noite inteira nos shows. Se é para Jesus, tem que ser com muito mais intensidade, com muito mais alegria. Nós somos livres. Nós somos livres, livres para adorar o Senhor, para gritar, para pular, para se alegrar. Aleluia. Vem cá, mas você não tinha um problema? Rapaz, eu até tinha, mas em Cristo eu sou mais que vencedor. Eu estou passando pela prova, mas é dando glória a Deus. Amém? Aleluia, queridos. Gente, essa alegria, ela não é um sentimento, ela é um fruto do Espírito. É por isso que ela é sobrenatural. Ela não está no natural aqui, não. Ela é além disso aqui, além do que os nossos olhos podem ver. Porque nós somos justos que vivem pela fé. É pelo que os nossos olhos podem ver. A gente tem que estar focado na eternidade, querido. Aqui pode ter problema, mas na eternidade não vai ter. Se você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, tem uma eternidade gloriosa te esperando. Não é o final que está te acontecendo. Mantenha os seus olhos fixos na eternidade, que você vai ser uma pessoa feliz. Lá na eternidade não tem boleto. Não tem fatura de cartão de crédito. Lá a gente não luta com os pezinhos extras. Gente, lá é só a glória. Então, quando você estiver feliz, fica pensando, eu vou para a eternidade com Jesus. E lá não vai ter nada disso. Amém, queridos? Minha filha fala que lá na eternidade, lá no céu, as nuvens serão de algodão. Falei, amém, filha. Algodão doce. Filipenses 4:4, ele diz, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Gente, nada de crente cabisbaixo, tá bom? A gente vai se alegrar, se exultar para a glória de Jesus.
Tiago 1:2 fala o seguinte: considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por muitas provações. Está passando por provação? Ah, alegria. Oh, Senhor, eu estou feliz contigo. Porque eu sei que a prova da minha fé vai produzir perseverança. E essa perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Pode vir. Então, vamos lá, queridos. Vamos relembrar aqui os 3 pontos que Abacuque fez, as 3 mudanças para ele experimentar essa alegria sobrenatural e que nós também vamos experimentar a partir de hoje com mais intensidade, com mais abundância. Quais foram essas 3 mudanças? A primeira, ele mudou postura. Ele saiu desse agito, dessa inquietação que o mundo tenta nos puxar o tempo todo, foi para o lugar de rendição, de silêncio, de secreto, de oração. Depois ele mudou perspectiva. Ele tirou o olho da circunstância, é o que os nossos olhos estão vendo. Ele fixou o olhar dele na promessa, naquilo que a palavra está falando. Depois ele mudou de atitude, daquele lugar de dúvida, de contestação, de medo, para um lugar de adoração. E não foi qualquer adoração, não. Foi uma adoração extravagante. Amém? Fique de pé.